quero compartilhar com vocês hoje mais um kit de bebê que eu andei fazendo por aqui. Um projeto lindo e super fácil de executar. Eu sou Elaine Cândida, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui, como sempre, iniciando com o processo de lixar todas as peças, com atenção especial aos cantos e recortes, e depois limpar com um paninho úmido para tirar o excesso, de toda a poeirinha que fica. Olha aí a cor que sai, tá vendo? A gente pensa que tá tudo limpinho, né? Tá não. E aí eu arremato a limpeza passando o pincel nos cantos da peça para tirar todo o pozinho escondido por ali. E agora, depois de lixado e tudo bem limpinho, eu já estou utilizando aqui a tinta PVA à base d'água. Mas antes da tinta, você pode também passar uma base para artesanato ou, sei lá, suas peças com goma laca, que fica muito bom também. Eu estou dando 2 demãos de tinta PVA. E aí, olha o processo como é para essas peças maiores. Eu venho com o pincel, faço todos os cantos para preencher bem todos os espaços dessa peça, porque esses cantinhos não são alcançados pelo rolinho, né? E aí, para pintar o restante de toda a área, eu vou cobrir com o rolinho, porque é bem mais prático e o acabamento fica bem melhor. Neste caso dessa peça, que eu quero uma peça mais delicada, mais limpinha, mais lisinha. Diferente de quando eu quero um aspecto mais rústico, não é? Eu já fiz muitas peças com estilo assim mais rebuscado por aqui, então eu não usei o rolinho, mesmo em peças com áreas maiores de preenchimento. Usei só o pincel, porque eu queria realmente ver aqueles veios da tinta aparecendo. É uma coisa assim mais largada e ficou muito bom o resultado final. E agora, depois de um olhar bem clínico, eu decidi que essa peça, como vai ser para criança, tem que ser uma coisa bem delicada, bem suave. Então, o rolinho é quem vai fazer o melhor trabalho por aqui. É importante a gente ter essa atenção para esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença no resultado final dos nossos projetos de artesanato. Depois de 2 demãos de tinta branca em todas as partes de baixo das peças desse kit de bebê, eu estou aqui usando a tinta Cappuccino para pintar todas as tampas. E aí a mesma coisa, onde tem algum tipo de relevo, de quina, eu vou fazer com o pincel. Depois, as partes mais lisas, mais planas, eu venho com o rolinho. E essa tinta foi escolhida a partir do tema do quarto do bebê, que é safari, e os pais estavam decorando com tons bem neutros, de branco, de marrom, de bege. E você vai ver que no final vai ficar uma delicadeza só esse conjunto de peças. E muito prático de fazer, gente. Eu acredito que seja a execução de projeto mais fácil que eu já fiz para vocês, já compartilhei com vocês aqui no canal. E também, muito certamente, é um dos mais práticos que eu já fiz também, dentre todas as outras peças que eu já criei. Eu dei uma atenção especial a esses recortes feitos a laser na tampa da caixa da farmácia, onde eu vim com um pincel de cerdas macias pintando os recortes mesmo no meio deles ali, para que todas as laterais das letras ficassem uniformes também, da mesma cor da caixa. Isso também faz muita diferença no acabamento final da peça. E são detalhes que assinam a nossa peça com excelência, né? Quanto aos puxadores das caixas, eu vou usar os que vieram de fábrica mesmo. Como eu falei para vocês, é um projeto bem simples, mas antes a gente tem que dar uma lixada por baixo deles para que eles fiquem retinhos. Porque o corte desses puxadores, olha, gera uma pontinha, tá vendo? Eu não sei como isso é feito na fábrica, mas sempre vem com essas pontinhas assim. E é preciso a gente lixar para que eles fiquem bem retinhos e colem certinho nas tampas. Eu uso uma gambiarrazinha aqui para fazer a pintura dessas peças, olha só. Eu poderia já ter colado esses pinos lá nas tampas e já pintar a tampa com eles. É uma coisa realmente a se fazer.
Mas eu gosto, não sei porquê, de colocar uma fita dupla face, assim, ó, e grudar esses pinos, como você me viu fazendo aí. E agora eu vou pintando um por um. Vou passar 2 demãos de tinta, da mesma tinta da tampa, a Cappuccino PVA, para artesanato, PVA fosca. E depois eu vou passar ainda, antes de tirá-los daí, eu vou passar também o verniz, assim como eu vou fazer em todas as outras peças. E eu gostaria de deixar para você aqui uma mensagem hoje, que está lá em Jeremias capítulo 17, verso 14, a parte A, que diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Bom, meus queridos, lidar com a depressão a cada manhã é uma batalha que só pode ser vencida por completo com a ajuda de Deus. Eu não estou aqui falando que você não deva procurar a ajuda dos médicos também. A ciência existe para nos abençoar, foi Deus que nos deu essa capacidade. Mas é importante lembrar que Deus deve ser o princípio de todas as nossas ações e buscá-lo para nos ajudar a vencermos um gigante tão grande quanto o da depressão é extremamente e primordialmente necessário, e eu vou te dizer por quê. A sua glória enche a terra, mas muitas vezes não está enchendo as nossas vidas. Por isso, o vazio tão grande dentro da nossa alma, apesar de termos tudo nessa terra. Outro motivo é que estamos buscando cura para nossas almas e salvação para as nossas vidas em fontes erradas. Se Deus nos cura, verdadeiramente seremos curados. Se o Senhor nos salva, verdadeiramente seremos salvos. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E outro motivo é que somente buscar a Deus é o caminho para termos vida com propósito. Porque nele a nossa esperança não morre, nele todo mal terá o seu fim, nele todos os problemas passam. Nele, sabemos que nossa vida não se resume a este mundo. E além disso tudo, é importante pensarmos em todas as pessoas que ficarão sem nós e quanto sofrimento elas passarão. Porque nós temos um lugar especial nas vidas de muitas pessoas, acreditemos nisso ou não. Além disso, é importante todos nós lembrarmos que todos nós prestaremos contas diante de Deus de como nós vivemos nossas vidas aqui. Por isso, jamais tome a atitude precipitada de querer colocar fim à sua própria vida, porque de fato ela não te pertence, assim como a minha não me pertence. Somos obras e feituras do Senhor. E Ele é o dono da vida. Por fim, eu posso dizer para você, Deus nos cura e tem um projeto santo para a vida de cada ser humano. Tenha certeza disso, a sua vida é muito valiosa. Cuide dela e cuide na presença de Deus, porque ao chegarmos ao Senhor buscando-o de todo o nosso coração, nunca mais teremos falta de nada e encontraremos e viveremos o pleno sentido de tudo. Bom, voltando aqui ao nosso projeto, eu estou cortando 5 partes iguais de fita de cetim que eu vou utilizar para fazer lacinhos Chanel, aquele lacinho que você já me viu fazer várias vezes aqui no canal. Eu cortei 5 partes maiores e agora eu vou cortar 5 um pouquinho menores. Olha, tá vendo? Pela medida de uma eu tiro as outras. Eu estou utilizando fita de cetim, que eu acho muito linda e delicada, mas também poderia ser a fita de gorgurão. Inclusive eu fui comprar a fita de gorgurão e não encontrei, e acabei trazendo a de cetim mesmo. Com as minhas 10 partes recortadas, 5 maiores e 5 um pouco menores, eu ainda vou recortar mais 5 bem menores ainda, que são as que vão abraçar os lacinhos. Então, para cada lacinho, eu vou utilizar 3 pedaços de fita, um pouquinho maior, um pouquinho menor e um pequenininho, que vai fazer o fechamento do lacinho. Vou utilizar para montar esses pedacinhos a cola de silicone fria. E aí eu vou pegar as 5 partes maiores e vou fazer círculos com ela, como vocês estão vendo aí. Só fechar mesmo, fazer círculos. E eu vou fazer esses círculos também com aquelas partes que eu cortei um pouquinho menor. Totalizando assim 5 círculos
maiores e 5 círculos menores. E agora, para fazer o fechamento desse lacinho, nós vamos pegar o círculo maior, colocar um pouquinho de cola, como você está me vendo aí fazer nas imagens. Vou pegar um círculo menor, fazer a mesma coisa, dou uma apertadinha assim na barriguinha dele, olha. E agora eu vou juntar as duas peças também com um pouquinho de cola no meio. Gente, bem pouquinha cola, para não ficar nada vazando, nada grudando nas nossas mãos aqui e atrapalhar a execução do nosso trabalho. Olha, agora eu pego a terceira peça, que é aquela menorzinha que eu cortei, e vou fixar a pontinha dela por trás, depois dou a volta e fixo a outra pontinha também, tudo colado por trás. E aí a gambiarrazinha que me ajuda muito aqui, que é um prendedorzinho de roupas, para segurar esse lacinho enquanto ele seca, e aí eu já vou executando os outros lacinhos também. E nesse momento eu quero convidar você a deixar o seu like, deixar um comentário para mim ao final do vídeo, fazer também o compartilhamento do nosso trabalho aqui nas suas redes sociais e, por fim, se inscrever aqui na nossa comunidade, caso você não seja inscrito ainda. Quero também dar o bem-vindo a todos os novos inscritos, que apesar de eu não estar postando com muita frequência, mas tem gente se inscrevendo por aqui, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer receber vocês por aqui. E agora eu vou utilizar a mesma fita que eu utilizei para fazer os lacinhos, para transpassar todas as peças que são perfuradas neste kit, porque como vocês já devem ter percebido, todas as peças são vazadas, exatamente para que a gente possa fazer a utilização dessa fita. Só que um detalhe aqui que eu quero que vocês prestem atenção, é que eu medi mais ou menos o tamanho da fita aí que eu vou gastar, para fazer o contorno nesta cúpula do abajur, porém, essa cúpula não tem um ângulo reto nas suas laterais onde a fita vai passar. Essa inclinação, ainda que pequena, vai dar uma diferença na hora de colar essa fita. Então eu vou passar primeiro a fita, vou deixar bem folgada, como vocês podem ver aí no vídeo, ó, estou deixando uma folga bem generosa porque eu vou recortar esses cantos aí e, na verdade, eu vou colar 4 partes de fita. Não uma parte, uma fita só inteira e depois eu fecho ela, não. Eu passei toda ela aí, mas agora eu vou cortar esses cantos, vou deixar a folga que eu preciso para poder fazer essa colagem com o ajuste perfeito aí nessas quinas. Pelas imagens você consegue perceber melhor o que eu estou falando. Pronto, aí agora depois de tudo bem colado, bem ajustadinho, agora é só recortar, como vocês estão vendo aí, esses excessos de fita. Depois eu gosto de vir com um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo, mínimo, só para arrematar essas pontinhas da fita, não correr o risco dessa fita ficar desfiando aí nesses cantos.
Agora aqui na caixa, a questão por resolver é o acabamento dessa fita depois que eu passar toda ela por dentro dos rasgos da caixa, né? Ou os chamados passa-fita. Reparem que eu estou passando um pouquinho de cola, bem pouquinho, debaixo da fita, em alguns pontos aí por onde ela está passando, para que ela não fique sambando sobre a peça, né, conforme for manuseando e depois acabe se arrancando. É muito chato isso, né? A sua peça desmontando nas mãos dos outros. Então, e para fechar, olha, veja que eu fechei com a máxima discrição possível ali para que a emenda não aparecesse, a emenda da fita na caixa. E agora eu venho colocando os nossos lacinhos bem no lugar onde eu fiz a emenda, para sumir com tudo isso, deixar tudo bem acabadinho. E por aí você já pode perceber como já está ficando graciosa a nossa peça, só porque eu fixei o lacinho e ainda nem terminei ainda a parte do acabamento. Nesse caso aqui, uma das laterais não tem o passador de fitas, né? Então eu vou deixar uma sobra aqui para fazer acabamento e eu vou mostrar para você já como é que eu faço isso. Cola bem esse cantinho para essa fita não desfiar. E aí vamos seguir inserindo as fitas pelas fissuras, deixando sempre esse dentinho para fora, esse dentinho que fica aí entre os dois cortes, olha, tá vendo? Ele sempre fica para o lado de fora, para que essa fita apareça ao máximo. Só esse ganchinho, esse dentinho aí que vai segurar essa fita no passador. Olha eu de novo aí fazendo aquele pinguinho de cola para segurar essa fita no lugar. Olha. E aí você vai ajustando, vai tentando deixar bem alinhadinho, porque acabamentos tortos, mal feitos, cheios de cola, com manchas, enfim, são várias possibilidades que podem deixar o nosso trabalho com um aspecto ruim. E olha só, para finalizar, essas laterais onde não tem mais o passa-fitas, eu vou cortar a fita bem rente à quina da caixa. E eu não mostrei para vocês, mas eu também fiz uma pequena selagem com uma gotinha de cola, igual eu fiz lá no abajur, nas quinas da caixa, para que a fita não fique se arrebitando. No caso dessas caixinhas aí, eu já fiz diferente a aplicação da cola por baixo da fita. Você vê que eu já passei a cola na caixa bem pouquinha, bem, só um lambisco mesmo de cola. E aí vim já colocando a fita, né? Ela já vai ficar por cima da colinha que vai segurá-la no lugar para não deixar ela ficar dançando aí na caixa. E vou finalizar também de uma forma bem discreta, deixando um corte simples na fita, mas bem coladinho, bem ajustadinho, para daqui a pouco receber um aplique que eu já vou mostrar para vocês o que é. Hora de preparar o nome da criança. Aqui é onde eu coloco as minhas letras de MDF e olha como eu separo. Eu coloco dentro de saquinhos identificados, né, para ficar mais fácil de encontrar. E eu comprei, gente, um kit relativamente barato pela Shopee, tá? Eu posso deixar o link para vocês aqui embaixo, caso vocês se interessem. E foi da Shopee também que veio esse conjunto de apliques em MDF com o tema Safari, simplesmente apaixonante. Eu comprei em 2 tamanhos, precisamente porque nas peças existem peças maiores e outras menores, então esses apliques ficam mais proporcionais dessa forma, né? Os maiores para as caixas maiores e os menores para as peças menores. Eu usei um de cada e eu confesso para vocês, eu fiquei simplesmente apaixonada com o resultado final dessas peças. Para fazer a aplicação, eu utilizei aqui a cola Tec Bond número 2 e também um pouquinho de cola de silicone nas partes onde vai ficar um certo vão entre o aplique e a peça por causa da fita que está no meio, gente. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Esse vão, ele tem que ser preenchido com a cola de silicone, que vai dar relevo e vai deixar toda a pecinha de aplique
fixa lá na caixinha. Se eu não colocar essa cola de silicone, vai criar um vãozinho ali entre a peça e o aplique, e isso vai dar ruim, porque o aplique não vai ficar totalmente fixo na caixa. Quanto às letrinhas, eu apenas passei 2 demãos de tinta na cor cappuccino, a mesma que eu utilizei nas tampas das caixas, e passei verniz. Fixei aí com cola Tec Bond número 2. E para finalizar, eu coloquei meia pérola em cada lacinho, bem ali no centro para dar esse charminho. Por fim, eu fixei os puxadores nas suas devidas tampas utilizando cola Tec Bond. Uma gotinha só foi suficiente para cada um. E depois de realizar esse projeto lindo, agora é mesmo se sentar e admirar a nossa criação. É muito bom fazer artesanato. Artesanato é vida, é saúde. Faça, tente, experimente. Eu tenho certeza que você vai ser contaminado por essa onda e vai se sentir muito melhor na sua vida. Vai encontrar um grande prazer em criar peças únicas, exclusivas, assinadas por você. Eu espero ter te inspirado e te motivado a fazer coisas maravilhosas por aí também, com facilidade, com praticidade. E espero te ver aqui no próximo vídeo neste canal tão abençoado por Deus e que também pretende abençoar vidas. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!